Para muitos, o casamento é o ápice de uma história de amor, um dia de celebração e compromisso. Para outros, uma instituição antiga, cheia de regras e tradições. Mas você já parou para pensar de onde veio essa ideia de duas pessoas se unirem em matrimônio? Será que o casamento sempre foi sobre amor? Ou ele tinha outras funções, talvez mais práticas, no passado? Hoje, no Eco da História, vamos desvendar a fascinante e surpreendente evolução do casamento, desde suas origens como um contrato social e econômico, até se tornar, para muitos, a celebração do amor. Prepare-se para uma viagem que vai te fazer olhar para essa tradição milenar com outros olhos. Se você também quer saber como a sociedade que temos hoje começou, já curtiu o vídeo? Se inscreve no canal e ativa o sininho, pois aqui nós viajamos no tempo para descobrir as origens. Para entender a origem do casamento, precisamos deixar de lado a visão romântica que temos hoje e voltar a um tempo em que a sobrevivência e a segurança eram as prioridades máximas. O casamento, em suas raízes mais profundas, surgiu não como uma união de corações apaixonados, mas como uma forma estratégica de aliança entre famílias ou clãs. Imagine um cenário onde a vida era dura, os recursos escassos e a proteção essencial. Unir-se a outra família, através do casamento, significava fortalecer laços, compartilhar recursos e garantir a segurança mútua. Era uma forma de expandir a rede de apoio e defesa contra ameaças externas. Além da segurança, o casamento tinha uma função crucial na reprodução e na preservação de bens e poder. Em sociedades agrárias, a prole era fundamental para garantir a continuidade da força de trabalho e a sucessão da linhagem. O casamento assegurava a legitimidade dos herdeiros e a transmissão de terras, rebanhos e outros bens de uma geração para outra. Era um mecanismo para consolidar e expandir o poder familiar ou tribal. Pense, por exemplo, em como a união de duas famílias poderosas, através do casamento, poderia resultar em um controle maior sobre terras férteis ou rotas comerciais. A mulher, nesse contexto, muitas vezes era vista como um elo nessa aliança, e sua capacidade reprodutiva era altamente valorizada. O casamento, portanto, era uma instituição profundamente enraizada nas necessidades sociais e econômicas das comunidades antigas, muito antes de qualquer ideia de amor romântico se tornar central. As primeiras evidências de práticas matrimoniais formais, com regras e rituais, surgem nas grandes civilizações da antiguidade, como a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Nessas sociedades complexas, o casamento já era uma instituição reconhecida e regulamentada por leis. Na Mesopotâmia, por exemplo, já existiam contratos de casamento escritos em tábuas de argila. Esses contratos detalhavam os direitos e deveres de cada parte, as condições para o divórcio e as regras de herança. O famoso Código de Hammurabi, criado por volta de 1750 a.C. na Babilônia, é um testemunho claro da importância legal do casamento. Ele dedicava diversos artigos a temas como o casamento, o divórcio, a infidelidade e a herança, mostrando que a união matrimonial era um pilar da estrutura social e jurídica da época. O dote, um conjunto de bens que a família da noiva entregava ao noivo ou à família dele, também era uma prática comum. O dote servia como uma forma de segurança para a mulher em caso de divórcio ou viuvez, e também como uma demonstração da capacidade econômica da família da noiva. No Egito Antigo, o casamento era visto como uma união importante para a continuidade da família e da linhagem. Embora não houvesse uma cerimônia religiosa formal como a que conhecemos hoje, os casais viviam juntos e eram reconhecidos como casados pela sociedade. Contratos de casamento também eram comuns, especialmente entre as classes mais abastadas, para proteger os bens e os direitos das partes. A mulher egípcia tinha mais liberdade do que em outras culturas antigas, podendo ter bens e tocar seus próprios negócios, mesmo casada. Em ambas as civilizações, o casamento era uma instituição prática, que visava a organização social, a reprodução e a transmissão de patrimônio, com o amor romântico sendo um bônus, e não a principal razão para a união. Avançando para a Grécia e Roma antigas, o casamento continuou a ser uma ferramenta poderosa para consolidar status social e político. Na Grécia, especialmente em Atenas, o casamento era primariamente uma questão de família e de cidadania. O objetivo principal era produzir herdeiros legítimos para dar continuidade à linhagem e preservar o patrimônio familiar. As mulheres passavam da tutela do pai para a do marido, e sua principal função era gerenciar o lar e criar os filhos. O amor romântico, se existisse, era considerado secundário e muitas vezes buscado fora do casamento. A união era um arranjo prático, que garantia a estabilidade social e a transmissão de bens. Em Roma, o casamento também tinha um forte caráter legal e social. Havia diferentes formas de casamento, algumas mais formais e outras mais informais, mas todas visavam a formação de uma família e a produção de cidadãos romanos. Assim como na Grécia,
a mulher romana passava da autoridade do pai para a do marido, embora com o tempo as mulheres romanas tenham conquistado mais direitos e autonomia legal. O casamento era uma forma de estabelecer alianças entre famílias patrícias, consolidando o poder e a influência política. Pense em como Júlio César usou casamentos para fortalecer suas alianças políticas. A ideia de que o casamento era uma união de iguais, baseada no afeto, era rara. Era uma instituição que refletia a hierarquia social e a importância da família como unidade fundamental da sociedade. O amor se presente era um elemento que podia surgir com o tempo, mas não era o motor inicial da união. A principal preocupação era a ordem social e a perpetuação da linhagem. A chegada do cristianismo e a ascensão da Igreja Católica trouxeram uma transformação profunda na concepção do casamento no Ocidente. Enquanto nas culturas antigas o casamento era primariamente um contrato social e econômico, para o cristianismo, ele passou a ter uma dimensão espiritual e sagrada. No começo, o casamento não era um sacramento formal, mas a Igreja foi regulamentando e dando um significado mais profundo a ele. A partir do século XII, o casamento foi elevado a sacramento religioso pela Igreja Católica. Isso significava que a união matrimonial não era apenas um acordo entre duas pessoas ou famílias, mas um ato sagrado abençoado por Deus, que refletia a união de Cristo com a Igreja. Essa sacralização trouxe consigo a ênfase em dois pilares fundamentais: a monogamia e a indissolubilidade. A monogamia, ou seja, a união de um homem com uma única mulher, tornou-se a norma cristã, em contraste com a poligamia praticada em algumas culturas antigas. E a indissolubilidade significava que o casamento era uma união para toda a vida, que só poderia ser desfeita pela morte. O divórcio, que era permitido em muitas sociedades antigas, passou a ser proibido pela Igreja. Essa nova visão do casamento teve um impacto imenso na sociedade medieval e, posteriormente, na ocidental. A Igreja passou a ter um controle significativo sobre as uniões, exigindo o consentimento dos noivos e a realização da cerimônia na igreja. O amor, embora não fosse o único fator, começou a ganhar mais importância, pois a união era vista como um compromisso espiritual e afetivo. A Igreja, ao sacralizar o casamento, transformou-o de um mero contrato em um vínculo sagrado, com implicações morais e espirituais profundas que moldaria a instituição por séculos. Apesar da sacralização do casamento pela Igreja, a Idade Média ainda foi um período em que os casamentos arranjados eram a norma, especialmente entre a nobreza e as famílias mais ricas. O amor romântico, como conhecemos hoje, não era prioridade. As uniões eram mais sobre alianças políticas e econômicas. Um casamento poderia selar a paz entre reinos inimigos, consolidar o poder de uma dinastia ou expandir as terras e o patrimônio de uma família. Filhos e filhas eram como peças em um grande jogo de xadrez político, com seus casamentos sendo cuidadosamente arranjados pelos pais desde a infância. A vontade dos noivos muitas vezes não contava. A ideia de que o amor deveria ser a base do casamento era algo que começava a surgir em círculos literários, como o amor cortês, mas era uma idealização, não a realidade da maioria das uniões. Para as classes mais baixas, o casamento também era uma questão prática, ligada à necessidade de formar uma família para trabalhar a terra e garantir a subsistência. A Igreja, embora defendesse o consentimento, muitas vezes fechava os olhos para os arranjos familiares, desde que a união fosse formalizada e indissolúvel. A Idade Média, portanto, mostra um casamento que, apesar de sagrado, ainda estava fortemente atrelado às estruturas de poder e à necessidade de sobrevivência, onde o afeto era um luxo e não um pré-requisito. Com o Renascimento, e mais tarde, o Iluminismo, a valorização do indivíduo e da razão começou a transformar a percepção do casamento. Embora os casamentos arranjados ainda fossem comuns, especialmente entre as elites, começaram a surgir ideias de consentimento mútuo e valorização do afeto como elementos importantes para uma união. Essa mudança foi gradual, não repentina. No século XII, estabeleceu que o consentimento dos noivos era obrigatório para a validade do casamento. Isso significava que mesmo que os pais arranjassem a união, os noivos precisavam expressar seu consentimento livremente. Essa regra, embora muitas vezes ignorada na prática, plantou a semente para a ideia de que o casamento deveria ser uma escolha pessoal. No Iluminismo, a ideia de que o casamento deve ser baseado no amor e na escolha pessoal se fortaleceu, destacando a liberdade individual e os direitos naturais de cada um. Filósofos defendiam que o casamento deveria ser uma parceria entre iguais, baseada no afeto e na razão, e não apenas em interesses familiares ou econômicos. Essa valorização do amor romântico e do consentimento individual começou a desafiar as estruturas tradicionais do casamento arranjado. As pessoas, especialmente nas classes médias e urbanas, começaram a buscar parceiros por afinidade e sentimento,
e não apenas por conveniência. Essa mudança de mentalidade, embora lenta, pavimentou o caminho para as transformações que o casamento sofreria nos séculos seguintes. Com a progressiva secularização e a busca por uma união mais baseada na escolha e no afeto. O século XIX foi um período de grandes transformações sociais e políticas, e o casamento não ficou imune a elas. Uma das mudanças mais significativas foi a instituição do casamento civil em vários países, marcando uma clara separação entre a religião e o Estado no que diz respeito à união matrimonial. Antes disso, o casamento era primariamente uma instituição religiosa, controlada pela Igreja. Com o avanço do secularismo e a consolidação dos Estados-nação, a necessidade de um registro legal das uniões se tornou evidente. O casamento civil passou a ser um contrato legal, que garantia direitos e deveres aos cônjuges, independentemente de sua fé religiosa. No Brasil, essa mudança ocorreu de forma marcante com a proclamação da República, em 1889. O casamento civil foi instituído em 1890, através do Decreto número 181, que o tornou obrigatório para que a união tivesse validade legal. Isso significava que mesmo que um casal se casasse na igreja, eles precisavam também registrar sua união no cartório, para que ela fosse reconhecida pelo Estado. Essa medida foi um passo importante na laicização do Estado brasileiro e na garantia de direitos para todos os cidadãos, independentemente de sua religião. O casamento civil representou um avanço na modernização das leis e na proteção dos indivíduos, reconhecendo a união como um ato jurídico com consequências legais e não apenas como um sacramento religioso. Essa dualidade entre o casamento religioso e o civil persiste até hoje em muitos países, incluindo o Brasil. O século XX e o início do XXI testemunharam as maiores e mais rápidas transformações na história do casamento. A instituição, que por milênios foi vista como um arranjo social e econômico, passou a ser predominantemente vista como uma escolha pessoal baseada no amor e no afeto. A ascensão do individualismo, as mudanças nos papéis de gênero e a busca por felicidade pessoal redefiniram o que se espera de um casamento. Um dos debates mais importantes e transformadores do século XXI é o do casamento homoafetivo. A luta por direitos civis e a crescente aceitação da diversidade sexual levaram à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em muitos países, incluindo o Brasil. Essa conquista representou um marco na busca pela igualdade de direitos e na redefinição do casamento como uma união baseada no amor e no compromisso, independentemente do gênero dos parceiros. A igualdade de gênero também teve um impacto profundo, com as mulheres conquistando mais autonomia econômica e social. O casamento deixou de ser uma necessidade para a sobrevivência feminina e se tornou uma escolha. A ideia de que a mulher precisa do casamento para ter status ou segurança financeira foi gradualmente desconstruída. Isso levou a uma maior liberdade conjugal, onde os casais podem negociar seus papéis, suas responsabilidades e suas expectativas de forma mais igualitária. Além disso, surgiram novas formas de relacionamento e de família, como as uniões estáveis, as famílias monoparentais e as famílias reconstituídas, mostrando que o casamento é apenas uma das muitas formas de se viver em união. O casamento hoje é um reflexo da complexidade e da diversidade das sociedades modernas, onde a autonomia individual e o afeto são os pilares centrais, e a busca pela felicidade pessoal é o grande motor. No Brasil e em muitos outros países, o casamento civil é a forma legal de união, e ele funciona como um contrato legal, que estabelece direitos e deveres para o casal. É ele que garante a proteção jurídica da união, independentemente de qualquer cerimônia religiosa. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela fascinante história do casamento. Vimos que essa instituição, que começou como um contrato pragmático para garantir segurança e poder, evoluiu ao longo dos milênios, incorporando valores religiosos, sociais e, finalmente, o amor. O casamento é um espelho da humanidade, refletindo nossas necessidades, nossos valores e nossa capacidade de nos adaptar e reinventar. Ele nos lembra que por trás de cada tradição, há uma história rica e complexa, moldada por séculos de evolução. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Você já tinha parado para pensar em como o casamento evoluiu tanto? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Adoraríamos saber o que você pensa. E se você gostou de desvendar os segredos dessa tradição milenar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Eco da História e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas viagens no tempo. Até a próxima!